Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades, gravando nossa primeira videoaula na turma do 6º módulo de eventos FATEC Presente Prudente. É isso aí, moçada. E que estaremos fazendo aqui uma videoaula muito objetiva, mas que ao mesmo tempo vai abordar um assunto muito importante, um assunto muito atual, tá? Que foi aqui nos últimos dias centro dos noticiários, né? Nós estamos falando mais precisamente das enchentes, das inundações, né? Que acometeram aí não só a cidade de São Paulo, mas toda a região metropolitana, causando ali enormes prejuízos materiais e infelizmente também alguns prejuízos humanos, tá? Por enquanto não tivemos nenhuma vítima fatal registrada, mas tivemos pessoas já que foram feridas por conta destas inundações. Antes de falarmos mais sobre o evento, vamos entender primeiro o que é índice pluviométrico. Índice pluviométrico é o nome dado ao processo de medição do volume de chuvas que cai em uma determinada área em um determinado período, certo? O índice pluviométrico ele é dado sempre em milímetros, ou seja, por um exemplo, vamos imaginar, caiu uma chuva de 10 milímetros. O que isso significa? Que para cada 1 metro quadrado caíram 10 litros de água, tá? No caso desse evento que nós estamos falando, nós tivemos a maior chuva já registrada em menos de 24 horas, tá? Nos últimos anos, desde 1995, quando os registros periódicos começaram a ser feitos. Na ocasião, caiu em 24 horas um índice de aproximadamente 100 milímetros de chuva, tá? O que isso representa? Que para cada 1 metro quadrado de superfície, caíram 100 litros de água. Então percebam vocês que o volume de chuva, a quantidade de água que caiu, ela é muito grande, certo? Qual que é o caminho natural das águas? O caminho natural das águas, que é explicado pelo ciclo hidrológico, é dividido em várias etapas. A água, quando entra em contato com a superfície, uma parte escoa superficialmente, uma parte infiltra, uma parte é absorvida por animais e vegetais, e outra parte retorna, tá, para a atmosfera na forma de vapor. Entretanto, é exatamente essa dinâmica natural que foi alterada na área em que nós temos a cidade de São Paulo, tá? E por isso a ocorrência deste evento. Bom, quando nós falamos da Grande São Paulo, a Grande São Paulo ela está localizada no topo do Planalto da capital ou topo da Serra do Mar, uma área com altitude, tá, que oscila entre 700, 750, 800 metros acima do nível do mar, uma área dominada pelo clima tropical de altitude, que como tal, todos os anos é caracterizado por apresentar verões quentes e chuvosos. Então não me venham dizer que as inundações são o reflexo das chuvas intensas apenas, tá? Porque todo ano essas chuvas ocorrem. Primeiro ponto é esse. Bom, o clima, como eu já comentei com vocês, é o tropical de altitude, que tem essa dinâmica climática, essa dinâmica atmosférica durante os meses de verão, caracterizado por chuvas torrenciais, por chuvas intensas. A formação do espaço urbano. A cidade de São Paulo, ela é mais uma da maioria das cidades brasileiras, cuja origem está ligada ao movimento migratório e o crescimento urbano que na maior parte do tempo não foi orientado pelos instrumentos adequados. Por consequência disso, o que nós tivemos? Um processo muito intenso de ocupação do solo. Como causa de estímulo do crescimento de São Paulo, mais precisamente ao longo do século XX, que São Paulo saiu de uma cidade com menos de 300 mil habitantes no começo do século XX e chegou a uma metrópole global com mais de 10 milhões de habitantes no final desse mesmo século. Por que a população cresceu tanto assim? Primeiro, porque São Paulo foi o centro do processo de industrialização do Brasil. Consequentemente, a quantidade de gente que vinha de outras regiões e mesmo de outros países para a área do interior de São Paulo
é um número absurdamente alto. Paralelo a isso, taxas de crescimento demográfico muito alto. Então, essa somatória de eventos fizeram com que a área metropolitana de São Paulo fosse hoje uma das maiores áreas urbanizadas do mundo. Entretanto, vale a pena destacar que ao longo desse processo de urbanização, os córregos, ou seja, a água superficial, os rios, todos eles foram sendo o quê? Renegados. Nunca foi entendido no processo de urbanização de São Paulo os rios como um elemento integrado, favorável ao contexto urbano. Muito pelo contrário, sempre entenderam os rios como um elemento impeditivo à expansão urbana. E por conta disso, obras de canalização foram feitas. Algumas canalizações totais, em que o rio foi literalmente posto dentro de uma tubulação e encoberto por concreto, asfalto e prédio. Em outros casos, uma canalização parcial, como é o caso dos rios Tietê e Pinheiros, que são os dois principais corpos receptores de água pluvial e de água fluvial da Grande São Paulo. E por conta de tudo isso, certo? Quando nós temos chuvas intensas como esta que aconteceu essa semana, por tabela, o que acaba tendo? Tá? Uma quantidade de água muito grande que chega a esses rios. Beleza até aqui? Vamos lá então. Vale a pena destacar também que tanto os rios Tietê quanto o rio Pinheiros, tá? Eles eram rios meândricos e com várzeas que todo o período de chuva ficavam inundados. Conforme a cidade de São Paulo foi crescendo, o que aconteceu? Eles retilinizaram esses dois rios e as várzeas foram totalmente impermeabilizadas, edificadas. A exemplo, são os edifícios que estão à margem das duas marginais e as próprias marginais, Pinheiro e Tietê. Local esse que, quando os rios transbordam, a água está indo para o local que naturalmente ela sempre foi. O problema não é a água ir ali, o problema foi a nossa ocupação nesses lugares, certo? Depois disso, o contexto do evento, ou seja, as inundações. Primeiro, elevado índice de pluvamento. Nós tivemos em menos de 24 horas um volume de aproximadamente 100 milímetros, como eu já acabei de explicar para vocês. Um outro exemplo, um outro ponto a ser destacado, a omissão do poder público no que diz respeito à coleta de lixo. Mas o que tem a ver enchente com coleta de lixo? Pelo fato do lixo ser mal coletado, muitas vezes encontramos o que na Grande São Paulo e em quase todas as cidades brasileiras? Lixo jogado na rua. Que quando chove, esse lixo é o que? Transportado pela enxurrada e vai entupindo bueiros, vai entupindo rios. E quando vem um grande volume de água, os meios, as vias onde a água deveria escoar já estão entupidos. Resultado, o transbordamento desses rios. Ocupações irregulares, áreas que deveriam ser para a água infiltrar, acabaram se tornando o quê? Áreas ocupadas. Ou seja, nós ocupamos um lugar que não deveríamos ocupar. Desrespeitamos várzeas, desrespeitamos as matas ciliares, enfim, toda a dinâmica hidrológica nós desrespeitamos. Falta de áreas verdes, cidades totalmente impermeabilizadas, a água não infiltra. A água não infiltrando, ela não desaparece, ela se desloca. Só que toda a água sempre vai se deslocar para as partes mais baixas da topografia, para as partes mais baixas do relevo, que no caso de São Paulo, são áreas cortadas por pequenos córregos, que um vai juntando ao outro, até que grandes volumes de água cheguem aos rios, como Tietê e Pinheiros. E é exatamente nesse caso que, mesmo com várias obras como já foram feitas, os piscinões ao longo do rio Tietê para acumular água, o processo de aprofundamento da calha dos dois rios, o alargamento da calha, fez, por exemplo, com que o Pinheiros há 15 anos não transbordasse. Só que hoje nós tivemos este evento que culminou no transbordamento em vários pontos, tanto do rio Tietê como também do rio Pinheiros. E a pergunta que não nos quer calar é:
O que fazer para que eventos como o dessa semana não ocorra mais, ou caso ocorra, ele seja neutralizado? Primeira pergunta, primeira questão, pessoal. Tudo que acontece é o resultado de uma sinergia de fatores. Primeiro, uma impermeabilização excessiva da Grande São Paulo, que resulta na formação de grandes bolhas de ar quente, que provoca evaporação intensa, que por consequência, alimentada por sistemas atmosféricos úmidos, vão provocar grandes tempestades. Em Osasco, por exemplo, em 24 horas caíram 160 milímetros de chuva. Então perceba que é uma coisa muito pontual, né? Esse efeito. Segundo fator deste elo, né, de sinergias que provocaram esse evento, os elementos de omissão do poder público e a própria população também, que não vou dizer que é a única responsável, mas ela também muitas vezes é corresponsável quando você que nos assiste, desde um papelzinho de bala, um canudinho, uma tampinha de garrafa. O que é só uma tampinha de garrafa? Talvez uma tampinha de garrafa realmente não seja muito, mas numa área com 10, 11, 12 milhões de habitantes, como São Paulo, a Grande São Paulo com mais de 15 milhões de habitantes, se cada um jogar uma tampinha, são 15 milhões de tampinhas. Então, o que nós temos que entender é uma coisa chamada efeito e escala das ações, né? É o pensamento local, ou seja, você agir no local corretamente, mas tendo a dimensão que as suas ações positivas e negativas vão ter o quê? Um efeito global maior quando somado todas as partes, né? Então, o que fazer? É só cada um fazer a sua parte daqui para frente. Poder público, trabalhar com a desobstrução de galerias, desobstrução de rios que já estão tomados pelo lixo, por entulhos e outros materiais indesejáveis, inservíveis. A população não jogar mais lixo em local inadequado, ocupações irregulares serem gradativamente retiradas e substituídas por ocupações regulares, para dar inclusive dignidade e qualidade de vida para as pessoas, né? E é óbvio que daqui para frente todo o processo de ocupação urbana, não só na Grande São Paulo, mas em todas as cidades brasileiras. Eu estou gravando essa videoaula aqui em Prudente e nós temos problemas semelhantes a esses na região do Parque do Povo. Nós temos em Assis, que é a minha cidade, problemas semelhantes na região da Prefeitura, da Câmara Municipal, na região do Córrego do Jacu. Enfim, cidades pelo Brasil inteiro enfrentam esse mesmo problema. E será que nós já não aprendemos o suficiente, já não temos conhecimento suficiente para saber como enfrentar? Ou vamos continuar deixar que a omissão dos poderes públicos, que o poder econômico venha a orientar os processos de ocupação, negligenciando esses fatores de qualidade ambiental, que quando eles atuam, muitas vezes ceifam a vida, ceifam a dignidade das pessoas, e quando assim não fazem, deixam sequelas que muito provavelmente serão muito difíceis de serem apagadas. Então, esses eram os apontamentos sobre este evento trágico que ocorreu na região metropolitana de São Paulo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem os sininhos e compartilhem. Shell Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Beijos!